programa de hoje você vai ver. A audiência pública cobra melhorias nos terminais do metrô da região metropolitana do Recife. Aquários. Escritor e diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emily Lesclos recebem homenagens da vereadora Marília Reis. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Uma audiência pública discutiu as condições dos terminais do metrô e formas de melhorar a utilização desses espaços para os passageiros. O debate realizado no plenarinho foi coordenado pelo vereador Davi Muniz. O vereador Alfredo Santana abriu a audiência pública, que em seguida foi coordenada pela chefe de gabinete do vereador Davi Muniz, Janice Oliveira. O parlamentar precisou viajar para um compromisso de última hora e não pôde presidir a reunião como estava previsto. Infelizmente aconteceu imprevisto e ele pediu que eu viesse aqui representar junto com o vereador Alfredo Santana, que foi quem fez a abertura dos trabalhos. Um assunto muito importante para a cidade. Muito importante para a cidade, né? A gente precisa cuidar dos terminais, estão aí inacabados, né? Como foi citado por algumas pessoas aí, e a gente precisa dar segurança à nossa população. Então, bem oportuna, né, bem pertinente essa audiência, né? Frederico Heckel, membro da Associação Nacional dos Usuários de Transportes de Rodovias e Ferrovias, citou as dificuldades enfrentadas pelos passageiros no Recife: insegurança, atrasos e superlotação. Ele destacou a falta de terminais integrados com as estações do metrô. Os terminais que têm integração com o metrô foram entregues, mas ainda funcionam de maneira parcial, alguns, como Prazeres, como Santa Luzia, e o único que funciona plenamente é o de Joana Bezerra. Mas hoje a gente também veio aqui questionar o abandono e o estado de degradação que já vem se encontrando nos terminais da Caxangá, que é o Perimetral 3, ali na frente de Getúlio Vargas, e o Perimetral 4, que fica já na altura da BR-101, né, que são equipamentos que foram construídos, estão abandonados, e hoje a gente já vê o mato tomando de conta, a gente já vê pessoas invadindo e levando os equipamentos e tudo mais, e a gente hoje tem essa preocupação de ver esses terminais funcionando para que beneficie essa população. Não apenas os terminais, mas também a estação da Madalena, por exemplo. É um equipamento caríssimo que foi construído e que, na verdade, quando for para ser colocado em utilização, em operação, vai ter que se fazer uma reforma, porque devido ao abandono, as pessoas começam a jogar lixo, começam a ter degradação do equipamento, e a gente fica carente desse equipamento e a mobilidade sofrendo por causa disso. André Melibeu, diretor de operações do consórcio Grande Recife, afirmou que houve muitos avanços nos últimos anos, como a implantação de faixas azuis, o que aumentou em 30% a velocidade média dos ônibus na Mascarenhas de Moraes, Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira. Quanto aos terminais integrados, que servem as estações de metrô, ele disse que já estão todos concluídos. Todos os terminais integrados ao metrô já foram entregues à população. Alguns terminais, de fato, não estão ainda com todas as linhas que estavam programadas e planejadas, mas a gente já tem parcialmente uma operação plena e que a gente deve concluir essa operação com as demais linhas no início de 2017. Quais são as linhas, doutor? Não, essas que estão em fase de conclusão já. Não, a gente está com... Os terminais estão integrados. Vamos pegar o caso de Prazeres especificamente. O caso de Prazeres tem apenas 2 linhas. Existe uma rede municipal que está sendo estudada pelo planejamento para que esse terminal possa operar com uma quantidade de linhas maior. Então, como essas linhas ainda, como essa rede não está concluída ainda, então a gente só colocou 2 linhas em operação. O caso do terminal de Cosme e Damião é um outro caso. Por quê? Cosme e Damião ele é previsto para operar plenamente quando o terminal da 4ª perimetral estiver pronto. Ele não está pronto. Então a gente entendeu que era mais importante colocá-lo para operar da forma que está operando hoje, de que deixá-lo esperando que o terminal da 4ª perimetral fosse concluído. Então a gente fez essa operação sabendo que não estava na sua plenitude, mas tinha algo a ser feito. Então são esses 2 terminais que precisam aqui no futuro serem adequados para que a gente possa trazer mais usuários para o sistema. O senhor diria que nos últimos anos, então, o transporte público teve muitos avanços?
Com certeza. A gente tem, isso é com uma convicção total, são números, são fatos. A gente tem hoje 24 terminais integrados em operação. A gente tem hoje 1.200.000 pessoas que utilizam o SEI, que no passado, há 4, 5 anos atrás, eram menos de 700.000 pessoas. Então foram diversos terminais que foram entregues à população e que beneficia em muito o usuário quando ele tem que pagar 2 passagens. O terminal integrado ele tem essa função, ele consegue fazer com que você, com apenas uma passagem, você se desloque por toda a região metropolitana, principalmente as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, que não podem pagar 2 passagens. Mesmo a tarifa R$ 2,80 é o anel A. Se você multiplica isso por 4, porque seria ir de volta 2 vezes, isso dá para ele, isso dá no orçamento dele um grande, enfim, é um impacto muito grande e principalmente para o empregador. Eu não cito o nome dos empregadores, mas nós temos vários grandes empregadores de serviço que não contratam pessoas que pagam, que têm que utilizar o transporte, que têm que pagar 2 passagens, na realidade. Ele não contrata 2 passagens para chegar e 2 para voltar, porque isso é um custo muito alto, impacta muito isso. Então, a gente entende que é uma forma de inclusão social, são os terminais integrados. Também participaram do debate João Tércio, representante da Urbana, o Sindicato das Empresas de Ônibus, e o advogado Luiz Felipe Figueiredo, vice-presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB. A OAB está dizendo que tem um projeto que vai ser apresentado no próximo semestre aqui na Câmara, né? O presidente da Urbana também, o representante da Urbana, também se dispôs, né, já apresentou também um plano de projeto, né, que está em execução, né, como as catracas, como os BRTs aqui da Boa Vista, que ele disse que vai ser construído 2, né, e a gente espera que com isso a mobilidade da cidade venha a melhorar. O filme Aquários, gravado no Recife e estrelado por Sônia Braga, ainda será lançado no Brasil no dia 1º de setembro, mas já é conhecido em todo o mundo. Esse reconhecimento também passa agora pela Câmara do Recife. O escritor e diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora do filme, Émilie Lesclos, receberam respectivamente a Medalha do Mérito e o título de Cidadã do Recife. Veja como foi essa homenagem feita pela vereadora Marília Reis. A homenagem ao casal trouxe ao plenário da Câmara diversos produtores culturais, cineastas, atores, profissionais de áreas ligadas ao universo do audiovisual, além de familiares e amigos. O jornalista, crítico e diretor de cinema Kleber Mendonça Filho recebeu a maior comenda do Legislativo Municipal, a Medalha do Mérito José Mariano. Já a francesa Émilie Lesclos agora é cidadã do Recife. Formada em ciência política, ela é produtora e co-diretora da Janela Internacional de Cinema do Recife. As 2 honrarias foram iniciativas da vereadora Marília Reis. Na tribuna, ela falou sobre a relação entre o cinema e a sociedade e destacou também o protagonismo do cinema pernambucano do século XX. O cinema pernambucano teve importante participação na história do cinema do Brasil. Na produção, o Estado viveu 2 momentos importantes: o Ciclo do Recife e o Movimento Super 8. Em 1969, apenas alguns documentários foram filmados no Estado, sobretudo pelo Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. Em seguida, foram feitas adaptações do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, em filmes de 35 milímetros. A partir da década de 70, o barateamento das produções amadoras de cinema, com os filmes em Super 8, proporcionou o surgimento, em 1973, do ciclo Super 8, restrito à produção de curta-metragens para exibição, quase que exclusivamente em festivais deste período, contando com o talento de Fernando Spencer, Atos Cardoso, Celso Marconi, Gilmar Muniz de Brito, entre outros. O filme Baile Perfumado, de 1997, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, marca a retomada do cinema pernambucano na década seguinte. A cinematografia local ganha solidez e prestígio em todo o Brasil, com a consagração de cineastas como Cláudio Assis, de Amarelo Manga e Febre do Rato, e Marcelo Gomes, Cinema, Aspirinas e Urubus. Marília Reis lembrou ainda que nos anos 2000, Pernambuco se firmou como um dos polos geradores de cinema do Brasil, com participações em festivais nacionais e internacionais. O novo filme de Kleber Mendonça Filho, por exemplo, Aquários, concorreu à Palma de Ouro no último Festival de Cannes, na França.
Kleber e Emily fazem parte desse novo e rico momento do cinema pernambucano e brasileiro. O talento, visão, compromisso social desta dupla já deixaram marcas profundas em nossa sociedade. Suas produções são responsáveis diretas por uma profusão de debates em torno de temas sociais amplos e de extrema importância. Assistindo às obras produzidas e dirigidas por Kleber e Emily, abrimos janelas, ampliamos debates que servem de pontes para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Marília Reis encerrou o discurso destacando a coragem, o espírito de liberdade e o desejo de justiça social dos homenageados. A coragem, o espírito de liberdade e o desejo de justiça social, a rica contribuição para a cultura do Recife e de Pernambuco, são inspiração para todos nós e justificam, por si só, esta homenagem a vocês, Kleber e Emily. A relação da obra de vocês dois com o Recife, a cidade em que nasci, na qual vivo e que me elegeu por 2 vezes como representante de seu povo, é muito especial. E por isso, eu gostaria de agradecer a vocês, em nome do Recife, por nós representantes. Não só os homenageamos, mas também agradecemos muito pelo trabalho e exemplo de vocês. Muito obrigada. Emily Lesclos se emocionou em vários momentos do discurso. Lembrou que a primeira experiência profissional dela foi no Consulado-Geral da França, no Recife, e que nunca imaginou que ficaria na cidade. Eu cheguei em 2002 no Recife. Eu tinha 22 anos e eu era recém-formada da Escola de Ciências Políticas de Bordeaux, na França. E eu vinha para ter minha primeira experiência profissional no Consulado-Geral da França para o Nordeste. Eu ficaria aqui 1 ano e talvez 2 se eu renovasse meu contrato. Nunca imaginei que eu acabaria ficando nessa cidade e que eu casaria, criaria meus filhos aqui e que eu ainda trabalharia com cinema, que foi sempre algo muito importante para mim. Conheci o Kleber e comecei ajudando ele nos curtas-metragens que ele fazia. E, aos poucos, fomos trabalhando cada vez mais juntos nos projetos, eu na produção e ele na realização. Criamos a nossa produtora, a Cinemascópio, sempre trabalhando com um grupo fiel de amigos, de uma maneira tão séria quanto prazerosa. Ao agradecer a medalha, Kleber Mendonça Filho disse que é uma sorte poder trabalhar em uma cidade como Recife. Quando você monta um festival de cinema, você está compartilhando visões de mundo, né? E quando você faz um filme, se você é verdadeiro, se você é honesto, você se coloca naquele filme, e os filmes eles se comunicam e eles viajam. E essa é uma tendência, é um talento natural que eu vejo na nossa cidade do Recife. E é uma honra muito grande poder colaborar com essa cena, né? Nós fazemos parte de uma comunidade que faz audiovisual, que faz filmes, que pensa filmes, que conversa sobre eles de maneira, às vezes, obsessiva, mas obsessão também pode ser uma coisa boa. E isso se reflete no trabalho feito no Janela, no meu caso, no cinema da Fundação Joaquim Nabuco, onde eu estou há 18 anos, é um trabalho que eu ainda adoro. E também nos filmes, né, os filmes que já foram citados aqui, filmes dos quais eu me orgulho muito, porque eles foram feitos de maneira muito honesta, foram feitos com minha parceira de vida, foram feitos com amigos. O Aquários é mais um caso, e todo mundo que participou daquela filmagem, que, aliás, está fazendo hoje exatamente 1 ano que a gente começou a filmar Aquários, no dia de hoje, 4 de agosto. Foi uma experiência muito especial fazer aquele filme, assim como foi também fazer os outros filmes. O cineasta se mostrou ainda preocupado com a atual criminalização do artista no Brasil. E eu também tenho sentido que o artista tem sido tratado de uma maneira um tanto sombria, um tanto sinistra,
Existe uma criminalização do artista hoje no Brasil pelo simples fato de você segurar um papel e apontar para alguma coisa que está acontecendo, né? O lado bom é que existe também um apoio muito grande, como, por exemplo, esse que está acontecendo hoje aqui, que se transformou numa cerimônia em que a gente está aqui hoje. E existem também milhões de pessoas que pensam no Brasil que faça mais sentido, né? Um Brasil que seja efetivamente democrático, né? A democracia é a capacidade que a gente tem de poder falar e de poder trocar ideias, e sempre eu irei defender, muitos dos meus amigos e familiares que estão aqui, nós sempre iremos defender essa linha, porque essa é a melhor forma de você viver em sociedade. A solenidade foi presidida por Vicente André Gomes, que exaltou a importância da Câmara Municipal do Recife. Essa casa é uma casa de debate. Todos os dias iniciamos no horário regimental, às 15 horas, e discutimos os problemas do Recife, que são graves, e nessa discussão surge, evidentemente, os efeitos que nós fazemos sobre as leis. Mas acontece também aprovações de projetos, de decretos como esse, que, na verdade, nos orgulha. A história da Casa José Mariano traduz um sentimento muito forte como esse que aconteceu na noite de hoje. Quero, em nome de todos os vereadores, nos congratularmos com vocês dois. Quero também me congratular com a vereadora Marília Reis. Pois na condição de presidente, existe 2 homenageados, mas o meu currículo melhorou muito nesta noite, por ser o presidente e presidir uma sessão tão importante para a história do Recife. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!